Quando você era criança, acreditava que tudo era possível. Você pedia as coisas sem medo, sonhava alto, imaginava cenários grandiosos e se via realizando tudo o que desejava. Mas em algum momento, essa criança deixou de existir. Talvez tenha sido quando você começou a ouvir que sonhar era perda de tempo. Ou quando disseram que você não podia, que você não era bom o suficiente, que o mundo era difícil demais. Aos poucos, você foi desacreditando do impossível e com isso deixou de sonhar. E o mais grave, parou de imaginar. Mas aqui está a verdade. Se você não for capaz de imaginar, você não será capaz de realizar. O nosso cérebro só processa o que já foi visualizado. Ele não entende o que é completamente desconhecido. Por isso, sonhar é essencial. Quando você sonha, você está ensinando ao seu cérebro o que ele precisa buscar. Quando você imagina, você está criando o caminho para viver aquilo. Sem isso, você caminha no escuro. E é por isso que as crianças pedem tanto. Elas não se limitam. Elas acreditam que tudo é possível. Elas não têm vergonha de pedir, porque não aprenderam ainda a se conter. E nós, adultos, que já nos prendemos a tantas crenças limitantes, deixamos de pedir, deixamos de acreditar. Mas Deus nos chama para voltarmos a ser como crianças, não no corpo, mas no espírito. Crianças têm fé, e fé move montanhas. Então, o que fazer? O primeiro passo é definir o que você quer. Não adianta viver no automático, esperando que algo caia do céu sem nem saber o que é. Você precisa definir, com clareza, o que você deseja para a sua vida. Essa é a primeira etapa da reprogramação mental. E, acredite, isso não é só técnica de inteligência emocional. Isso está na Bíblia. Deus pergunta: o que queres que eu te faça? Se você não sabe o que pedir, como espera receber? Mas só saber o que você quer não é suficiente. Você precisa de um porquê. E esse porquê precisa ser maior que você. Se o seu sonho termina em você, ele morre em você. O seu propósito precisa alcançar outras pessoas. Quer um carro? Ótimo. Mas por que você quer esse carro? Para ostentar? Ou para ir ao trabalho mais feliz, abençoar mais pessoas, servir melhor a sua família? Deus se move quando há propósito, e o propósito genuíno sempre inclui o próximo. Só que aqui vem uma verdade dura. Você só é capaz de amar o outro quando se ama primeiro. Muitas pessoas não conseguem ter um porquê legítimo porque estão feridas. Perderam o amor próprio. Foram machucadas por pessoas próximas. Pais, mães, cônjuges, amigos, chefes. E quando você perde o amor por você, você não consegue mais amar os outros. A cura começa de dentro para fora. É preciso restaurar o seu amor próprio, ressignificar o passado, olhar para as feridas e permitir que Deus trate. Só depois disso, o seu porquê será verdadeiro. E então, chega o terceiro passo, a repetição. Não basta sonhar uma vez, pedir uma vez, declarar uma vez. Você precisa fazer isso todos os dias, repetidamente, de forma intencional. Isso porque a sua mente aprende pela repetição. Quando você repete suas metas, seus sonhos, seu propósito todos os dias, você está criando novos caminhos neurais. Você está treinando o seu cérebro para te levar até lá. Mas qual o melhor momento para fazer isso? Existe uma hora certa. A Bíblia diz que Deus se encontrava com Adão e Eva na viração do dia. Ou seja, no final do dia, quando tudo se acalma. Isso não é à toa, porque a última informação do dia é a mais importante para o subconsciente. É com ela que o cérebro vai dormir e processar durante a noite. Por isso, todos os dias antes de dormir, você precisa lembrar o que você quer, por que você quer, e fazer isso em forma de imagem, não de texto. Sim, imagens são mais poderosas que palavras escritas. O cérebro responde melhor ao que vê do que ao que lê. Então, crie um painel de visão. Baixe imagens que representem aquilo que você deseja.
Não precisa desenhar, nem escrever frases complexas. Só olhe para essas imagens todos os dias. Sinta como se aquilo já fosse real. Viva mentalmente o seu futuro. O seu cérebro começará a trabalhar para te levar até lá. E aqui vem um dos segredos mais importantes. Não conte para ninguém. O seu o quê é secreto. Seu sonho não precisa fazer sentido para mais ninguém além de você. Não diga que vai passar em concurso. Passe. Não diga que vai emagrecer. Emagreça. Não diga que vai comprar um carro. Compre. Porque quando você fala, você se expõe às dúvidas, aos julgamentos, aos sabotadores. Mas quando você age em silêncio, você surpreende. E isso gera respeito. Pessoas pobres em espírito vivem tentando convencer os outros de que vão fazer algo. Pessoas ricas em espírito simplesmente fazem. Não é sobre provar para os outros. É sobre viver a plenitude de quem você nasceu para ser. Você não nasceu para ser pobre de possibilidades. Você nasceu para sonhar como uma criança, viver como alguém que crê e realizar como alguém que serve. Seus pensamentos moldam a sua realidade. E pensamentos poderosos são pensamentos de fé. Quando você pensa com fé, você age com coragem. Quando você age com coragem, você produz resultados. E resultados geram confiança para sonhar novamente. Esse ciclo é poderoso. Você precisa cuidar da sua mente, porque o inimigo não quer sua casa nem seu carro. Ele quer a sua mente. Se ele dominar a sua mente, ele destrói o seu futuro. É na mente que travamos as maiores batalhas, emocionais, espirituais, existenciais. A sua mente é a ponte entre o mundo espiritual e o mundo físico. Proteja-a com pensamentos alinhados à palavra de Deus. Você precisa saber quem você é, porque aquilo que você é define o que você pode. E você não é um derrotado. Você é filho de Deus. Você tem a mente de Cristo. E se você tem essa mente, você pode vencer a tristeza, a depressão, a rejeição, o medo, a crítica, a insegurança, a mágoa, o abandono. Você pode vencer tudo se você decidir não viver mais como vítima. A traição é externa, mas a amargura é interna. Você não pode controlar o que fazem com você, mas pode controlar como vai reagir. Jesus foi traído com um beijo, e mesmo assim permaneceu firme. Você também pode. Você é mais forte do que pensa. Você só precisa escolher a força todos os dias. E mais, fé sem ação é morta. Pensamentos poderosos não são apenas bonitos. Eles te levam a agir. E enquanto você não age, nada acontece. Fé genuína gera movimento. E Deus não trabalha com quem apenas espera. Deus age com quem se move. Talvez hoje Deus esteja colocando um cavalo na sua frente, e você está parado perguntando: será que é ele? Enquanto isso, o cavalo passa, e você perde a oportunidade. Depois diz que não era da vontade de Deus. Mas era. Faltou coragem da sua parte. Fé que é fé mesmo age agora. A vida é curta demais para viver esperando. Ou você dá certo, ou você dá certo. Então defina o que você quer. Descubra seu porquê. Reforce isso todos os dias com imagens poderosas. E fique em silêncio até realizar. Sua vida vai mudar. Você nasceu para viver dias incríveis. Dias que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para você.